Essa experiência ela começou então há mais de 10 anos na Escola Paulista de Medicina e rapidamente a gente começou a perceber que ela se apresentava como uma atividade que possibilitava, por exemplo, aquilo que tanto se buscava e que ainda se busca dentro do ensino em medicina, que é uma formação mais humana, mais humanística e também a formação de um profissional da saúde mais humanizado. A metodologia do laboratório de leitura está estruturada em 3 momentos. O primeiro momento é o momento das histórias de leitura. Uma vez proposto o livro, as pessoas obviamente fazem a experiência da leitura cada um por si, né? Na sua individualidade, na sua intimidade, e depois, né, no primeiro encontro do ciclo, os ciclos variam de 4 até 12 encontros, dependendo do tamanho dos livros. Mas nesse primeiro encontro das histórias de leitura, as pessoas são convidadas a compartilharem as suas experiências de leitura, ou seja, o que a leitura daquele livro suscitou nela, né? Quais foram os sentimentos, quais foram os afetos, quais foram as ideias, os questionamentos, as ansiedades, os questionamentos que aquela leitura despertou em cada um. Isso é muito importante porque é um convite e ao mesmo tempo uma contribuição no sentido de que o leitor faça aquilo que a gente costuma chamar da leitura feliz, né? Não se trata de uma leitura técnica, não se trata de uma leitura onde a gente vai preparar para uma prova, onde a gente vai preparar umas questões para que o participante responda, né? Mas é fundamentalmente uma experiência subjetiva e bastante pessoal, onde as pessoas vão compartilhar e vão falar também das suas dificuldades, né? Dos seus problemas que a leitura trouxe. E nessa primeira reunião é muito interessante porque, em geral, uns ajudam os outros nessas dificuldades, incentivam os outros a seguirem adiante na leitura, que às vezes a leitura de um clássico pode ser um pouco quanto difícil, ainda mais num mundo como o nosso, onde a gente não tem mais o costume de ler, principalmente livros clássicos como esses que a gente lê no laboratório de leitura. As histórias de leitura também possibilitam que os grandes temas, as grandes questões que mexeram com a gente possam ser verbalizadas, possam ser expressadas, para que depois a gente vá trabalhá-las com mais profundidade no segundo momento. O segundo momento da metodologia do laboratório é o momento do itinerário de discussão. O que a gente faz? A gente divide o livro em partes, dependendo do número de capítulos ou do número de cenas que o livro traz, e a cada encontro intermediário a gente trabalha em profundidade cada uma dessas partes. É uma possibilidade de não só ler e reler o livro, já dizia o Borges, que o único prazer maior da leitura de um grande livro é a sua releitura. Na releitura a gente descobre novos ângulos, novas perspectivas, né? A gente vai fazendo descobertas. E nada mais interessante e prazeroso do que compartilhar essas descobertas, né? Essa dinâmica do grupo, né? Onde cada um traz o seu ponto de vista, onde cada um traz a sua sensibilidade, assim por diante, é algo profundamente enriquecedor. Hoje a gente já não tem mais dúvida do impacto humanizador que a experiência do laboratório de leitura traz. Falar da experiência do laboratório é falar um pouco do quanto ele interferiu e eu acho que mexeu na minha vida. E a cada semana uma surpresa diferente em relação à narrativa, né? Ler o livro em casa sozinho é uma coisa. Ler o livro em casa sozinho e tirar um dia na semana para você, com um grupo legal, discutir, debater, se aprofundar em questões tão filosóficas, tão profundas em relação a questões humanas, tem uma proporção totalmente diferente. O terceiro e último momento da metodologia do laboratório são as histórias de convivência. Eu dizia no começo que o laboratório ele tem uma abordagem eminentemente humanística, porque ele leva em consideração que nós, seres humanos, somos seres dotados de afeto, inteligência e vontade. Então, as histórias de convivência, elas são um momento
de certa forma, agregar todas essas dimensões da nossa experiência. Os afetos, que a gente trabalha nas histórias de leitura, a inteligência, que a gente trabalha no itinerário de discussão, e a vontade, ou seja, qual o impacto que toda essa experiência tem na nossa maneira de ver o mundo, o outro e a nós mesmos. E o que a gente aprende? Nas histórias de convivência, eu geralmente peço para que as pessoas digam o que foi mais significativo para elas de ler aquele determinado livro na dinâmica do laboratório. Nesse processo de ampliação e desenvolvimento do laboratório de leitura, né, partindo de um âmbito, no primeiro momento, estritamente acadêmico, e que depois foi se ampliando por uma questão mais cultural, corporativa, a gente também tem o objetivo de ampliar isso para todas as faixas e todas as esferas da experiência humana. Um dia de cada vez e a gente faz uma vida, constrói um legado, escreve uma história como protagonista. Se a essa sua história você juntar a história dos seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, você terá aí um caldo, muita informação, muita humanidade. Se você quiser dar mais sabor e engrossar esse caldo, então eu sugiro que você leia os clássicos. Aí você vai entender que a vida não é para ser compreendida, mas que tudo é possível, inclusive ser feliz. Mais recentemente, a gente tem feito isso numa escala mais ampla, através desses grupos que se reúnem ou na Casa Arca, ou na Casa das Pessoas, né? Onde a gente junta pessoas das mais diversas formações, das mais diversas idades, né? E nesse compartilhamento a gente tem observado e sentido, né, o quanto essa experiência tem impactado na vida das pessoas no sentido da humanização. E mais recentemente, né, a aplicação dessa metodologia no espaço corporativo tem sido um instrumento muito interessante na perspectiva de ampliação de horizontes, de desenvolvimento de criatividade, de ampliação do repertório, né, e até no sentido de um retorno na perspectiva de uma melhoria até do desempenho das pessoas no seu ambiente de trabalho. Eu posso dizer que foi uma experiência que continua sendo uma experiência muito enriquecedora. Esse trabalho procura desenvolver um pouco mais o lado humanístico das pessoas, um pouco mais agregado, que não fica só limitado à questão de uma leitura do livro. Você procura pegar um aprendizado com o relato de outras pessoas que permite essa interação com os outros participantes e levar para o dia a dia, nas suas atitudes com as pessoas, no seu relato interpessoal. Então, eu posso dizer, e seguramente são 2 anos que eu frequento aqui, que vale a pena, muito interessante e uma experiência muito enriquecedora que não fica só na literatura, na leitura simplesmente de um livro, sem um entendimento maior da grandeza do que o autor quer passar para você na experiência. Do tutor, do príncipe. Do Pavlovsky. De fato, ainda que só moralmente, e não obstante aqueles 5 fossem arrogantes, malcriados, tivessem feito um circo, etc. Né, que vai falar, agora já são 9 horas, agora tá chegando. Eu vou ficando aflita, né? Agora vai dormir. Isso, Ela acabou de ter um ataque epilético, vou matar ele. Ainda porque no final é aquilo. Ela rodar russa, né? Não rodar baiana. Ela sintetiza para mim toda essa parte desse livro, porque ali são várias questões morais. Isso aqui é um prato cheio. O laboratório de leitura, para mim, principalmente, foi uma oportunidade de ler os clássicos que eu não tive a oportunidade de ler nem na adolescência. Então, faltava, ao meu ponto de vista, essa formação cultural, e os livros também trouxeram uma grande visão de uma ótica mais humanística, né? O laboratório para mim é uma experiência única, porque ele reúne uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Cada livro é uma experiência completamente diferente.
Tem alguns livros que a experiência da leitura por si só, ela é gigantesca. O romance ou a história, ele me envolve, ele me convida a conhecer um país novo, uma cidade nova. Cada aula é uma experiência que agrega o grupo aos temas e enriquece a nossa experiência aqui na Casa Arca. A literatura, ela pode ser entendida como um patrimônio, né? Um patrimônio que foi sendo lentamente gerado pela humanidade e uma forma muito especial da humanidade se traduzir a si mesma, né? Ou seja, a forma como o homem foi encontrando para dizer para si mesmo quem ele é, né? Da onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui. Por isso, através das grandes obras, que são aquelas que ficam, chamados clássicos, né, a gente tem uma oportunidade única de penetrar nessa dimensão da experiência humana que podemos dizer é eterna, né? Ela é perene, porque tanto faz se a gente está lendo um texto do século VIII a.C., como por exemplo a Odisseia de Homero, ou um texto do século XXI, né, mais recentemente, as grandes questões da existência humana vão ser sempre as mesmas, né? Abordadas e enfocadas de maneiras diferentes. Quando a gente toca nessas questões essenciais, a gente nunca se cansa, né? Porque elas dizem respeito àquilo que existe de mais essencial na nossa própria existência.